Muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que fala de geometria analítica. Na aula número 4 sobre o estudo da circunferência, nós vamos aprender quais são as posições relativas que um ponto pode ocupar em relação à circunferência. Dada uma circunferência lambda de centro C com coordenadas A e B e raio de medida R, um ponto P de coordenadas XP e YP pode ser interno, externo ou pertencer à circunferência. Observa aqui nesse nosso primeiro quadro que a gente tem aqui uma circunferência que eu nomeei para a letrinha grega aqui lambda, então tem a circunferência lambda, de centro C, e tem um ponto P aqui que está exatamente em cima da linha fechada que é a minha circunferência. Quando isso acontece, a distância do centro dessa circunferência até esse ponto P é igual à medida do raio da circunferência e a gente diz que esse ponto pertence à circunferência. No nosso segundo quadro, a gente tem novamente aqui a circunferência lambda de centro C e um ponto P que está no interior da circunferência, está aqui dentro da circunferência. Quando isso acontece, a distância de C até P é menor do que a medida do raio dessa circunferência e a gente diz que o ponto é interior à circunferência. E no nosso terceiro quadro, a gente tem novamente a circunferência lambda de centro C e um ponto P que está na parte de fora da circunferência, está no exterior dessa circunferência. Isso acontece quando a distância desse ponto C, que é o centro, até esse ponto P é maior do que a medida do raio. E nesse caso, a gente diz que esse ponto P é exterior à circunferência. Então tem três situações possíveis para a posição de um ponto em relação à circunferência. Ele pode pertencer à circunferência quando a distância do centro até o ponto for igual à medida do raio. Ele pode ser interior à circunferência quando a distância do centro até esse ponto for menor do que a medida do raio. E ele pode ser exterior à circunferência quando a distância do centro até esse ponto for maior do que a medida do raio. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Bem, no primeiro exemplo da aula de hoje, diz o seguinte: determine a posição relativa dos pontos A de coordenadas 7 e menos 1, B de coordenadas 5 e 3 e C de coordenadas menos 2 e 5 em relação à circunferência lambda de equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 25. Então o que a gente quer nesse primeiro exemplo é determinar que posição cada um desses pontos A, B e C ocupam em relação a essa circunferência lambda, sendo que foi dada a equação reduzida dessa circunferência. Então vamos começar colocando aqui o ponto A, que tem coordenadas 7 menos 1. Na prática, quando a gente quer verificar a posição de um ponto em relação à circunferência e é dada a equação reduzida, basta que a gente pegue essa equação reduzida que foi dada e substitua as coordenadas x e y do ponto que eu quero saber a posição dentro da equação da circunferência. Então aqui, onde tem x, eu vou colocar o valor 7, que é o valor de x como coordenada para esse ponto A, e onde tem y, eu vou colocar menos 1, que é o valor de y como coordenada para esse ponto A. Então, substituindo os pontos aqui, eu vou ter o seguinte, x, ou seja, 7 menos 3 ao quadrado, y, que é menos 1, menos 2 ao quadrado, igual a 25. Resolvendo aqui, 7 menos 3 vai dar 4, menos 1 com menos 2 vai dar menos 3. Então, eu vou ter aqui 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado igual a 25. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, e menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Quando eu somar aqui 16 com 9, eu vou ter 25. E aí o que foi que aconteceu? Quando eu joguei o ponto aqui dentro da equação reduzida, eu encontrei um valor que é exatamente igual ao quadrado do raio. Lembra que esse valor que está depois da igualdade é o valor que eu obtenho quando eu tenho o quadrado do raio. Quando isso acontece, quando esses dois valores aqui são iguais, nós dizemos que o ponto pertence à circunferência. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui com o ponto B, que tem coordenadas 5 e 3.
Então, novamente, eu vou pegar a equação reduzida, só que agora onde tem x eu vou colocar 5, onde tem y eu vou colocar 3. Está aqui, ó. Então, eu vou ter 5 menos 3 ao quadrado, mais 3 menos 2 ao quadrado, menor que 25. Observa que mudou aqui a simbologia. E vocês vão perceber porque só no final da nossa resolução. Eu vou ter aqui, ó, 5 menos 3, que dá 2. Então, eu vou ter 2 ao quadrado. E 3 menos 2, que dá 1. Eu vou ter 1 ao quadrado. Então, aqui vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado é menor que o quadrado do raio, que é 25. 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. É menor que 25. Então, 4 mais 1 vai dar 5. E 5 é um número menor do que 25. Quando eu faço essa substituição do ponto aqui no primeiro membro da equação reduzida e o valor que eu obtenho é menor que o quadrado do raio, nós dizemos que o ponto é interior à circunferência. Então, se o valor é menor do que o quadrado do raio, no caso aqui 25, o ponto é interior à circunferência. Vamos ver agora o que vai acontecer com o ponto C, que tem coordenadas menos 2 e 5. O meu x agora aqui no ponto C é menos 2 e o meu y é 5. Então, eu vou pegar a equação reduzida, onde tem x eu vou colocar menos 2, onde tem y eu vou colocar 5. E aí eu vou ter que menos 2 com menos 3 ao quadrado, mais 5 menos 2 ao quadrado vai ser maior que 25. Vamos ver por que eu usei agora aqui o símbolo maior. Ó, menos 2 com menos 3 dá menos 5 ao quadrado. 5 menos 2 dá 3 ao quadrado, maior que 25. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que dá 25. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, eu vou ter que 25 mais 9 é um número maior que 25. E 25 mais 9 é 34. Ou seja, o valor que eu obtive agora, quando eu fiz a substituição, é um valor que foi maior do que o quadrado do raio. Quando isso acontece, nós dizemos que o ponto é exterior à circunferência. Então, se o valor que eu obtiver for igual ao quadrado do raio, o ponto pertence à circunferência. Se o valor que eu obtive quando substituir os pontos for menor que o quadrado do raio, o ponto é interior à circunferência. E se o valor que eu obtiver quando eu substituir os pontos for maior que o quadrado do raio, o ponto é exterior à circunferência. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. No nosso segundo exemplo da aula de hoje, diz o seguinte: qual é a posição relativa do ponto A de coordenadas 0 e 5 em relação à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y menos 2 igual a 0? Então, o que nós temos agora a gente quer saber qual é a posição que esse ponto A tem em relação a essa circunferência. Só que, diferentemente da questão anterior, não foi dada a equação reduzida, foi dada a equação geral. E a equação geral está sempre igualada a zero e não ao quadrado do raio. Então, o que é que vai acontecer aqui nessa situação? Nós vamos proceder de maneira semelhante. Nós vamos começar pegando as coordenadas desse ponto A, que é 0 e 5, e substituindo aqui na equação geral. Onde tem x eu vou colocar 0, onde tem y eu vou colocar 5. E aí vão ter três situações que podem ocorrer. Quando eu resolver as operações que estão indicadas aqui no primeiro membro, eu posso encontrar um valor igual a 0. E se isso acontecer, é porque esse ponto pertence à circunferência. Eu posso encontrar aqui um valor menor do que 0. E se isso acontecer, quer dizer que esse ponto é interior à circunferência. Ou eu posso encontrar um valor aqui, quando eu efetuar as operações indicadas no primeiro membro, maior do que 0. E isso quer dizer que o ponto é exterior à circunferência. Então vamos ver qual é a posição que esse ponto A ocupa em relação a essa circunferência. Então eu vou começar colocando aqui a equação geral que foi dada e do lado o ponto do qual eu quero saber a posição em relação a essa circunferência. Então, onde tem x eu vou colocar 0, onde tem y eu vou colocar 5. Minha equação vai ficar assim, ó. 0 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais 2 vezes 5, menos 2 maior que 0. Observem que eu usei aqui o símbolo maior, porque eu já sei que o valor que eu vou obter aqui vai ser maior do que 0. Na prática, quando vocês estão resolvendo, vocês fazem o cálculo
e só vamos usar o símbolo no final desse cálculo, porque vocês sabem se o valor é igual, menor ou maior do que zero. Resolvendo aqui, ó, 0 ao quadrado dá 0, 5 ao quadrado é 25, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5, 10, e aqui menos 2, maior do que zero. Aqui eu vou ter, ó, 25 mais 10 menos 2. Aqui 0 e 0 aqui, ó, não soma nem subtrai nada. Então eu tenho na prática 25 mais 10 menos 2, que vai dar um valor maior do que zero. Tá aqui, ó, 25 mais 10 dá 35, menos 2 maior do que zero. 35 menos 2 é 33 e 33 é maior do que zero. Então, como foi dito no início, quando esse valor que eu obtenho aqui na equação geral, após substituir as coordenadas do ponto que foi dado no primeiro membro da equação, for maior do que zero, quer dizer que o ponto é externo a essa circunferência ou é exterior a essa circunferência. Então, no nosso caso, o ponto A de coordenadas 0 e 5 é um ponto externo a essa circunferência que foi dada. Vamos para o próximo exemplo da aula de hoje. No terceiro exemplo da aula de hoje, diz o seguinte: Maria, Carla e Bruna estão praticando tiro no clube. O alvo tem a forma de uma circunferência que é descrita pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x menos 20 igual a zero. A pontuação é dada por cada tiro. Se o tiro acertar a região interior da circunferência, vale 100 pontos. Se for sobre a circunferência, vale 50 pontos. E se estiver na região exterior à circunferência, não é atribuída a pontuação. No primeiro tiro de cada uma delas, foram anotadas as coordenadas das perfurações do alvo. Observe, Maria acertou o tiro no ponto de coordenadas 4 e 2, Carla acertou o seu tiro no ponto de coordenadas menos 4 e 6, e Bruna acertou o tiro no ponto de coordenadas menos 2 e 3. Dessa forma, é correto afirmar que, no primeiro tiro, na letra A, Maria fez 50 pontos, na letra B, Carla não fez nenhum ponto, na letra C, Bruna fez 50 pontos, na letra D, Carla fez 100 pontos e na letra E, Bruna fez 100 pontos. O que nós temos aqui é uma situação que envolve a posição que esses 3 pontos que foram dados aqui e representam os tiros que cada uma dessas garotas acertaram em relação à circunferência que foi descrita por essa equação geral que está aqui na nossa tela. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x menos 20 igual a zero. Nós vimos na questão anterior que quando a gente quer determinar a posição de pontos em relação à circunferência e é dada a equação geral, basta que a gente pegue as coordenadas desse ponto e substitua aqui na equação. Então vamos fazer isso começando aqui pelo ponto que representa o tiro de Maria, que foi 4 e 2. Então está aqui, ó. Maria acertou seu tiro no ponto de coordenadas 4 e 2. Então eu vou pegar a equação geral da circunferência que representa esse alvo e onde tem x eu vou colocar 4 e onde tiver y, 2. Então minha equação vai ficar assim, ó. 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 8 vezes 4 menos 20 vai dar um valor maior do que zero. E aí, resolvendo aqui, ó, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 8 vezes 4 aqui, ó, 32, menos 20, vai resultar um valor maior do que zero. 16 mais 4 dá 20, com 32 vai dar 52, então o que eu tenho aqui, ó, é que 52 menos 20 é maior do que zero. 52 menos 20 é 32, e 32 é um número maior do que zero. O que é que acontece? Quando eu substituo aqui as coordenadas do ponto na equação geral e obtenho um valor maior do que zero, quer dizer que esse ponto é um ponto que é exterior à circunferência. E se ele é exterior, é dito aqui na questão que não é atribuída a pontuação. Então, o meu ponto é externo e, no caso, Maria não ganhou ponto algum. Então, Maria marcou 0 pontos. Agora vamos ver aqui a pontuação de Carla. Carla acertou esse alvo no ponto de coordenadas menos 4 e 6. Então, novamente, eu vou colocar aqui a equação geral que descreve a circunferência que é esse alvo.
Só que agora, onde tem x eu vou colocar menos 4 e onde tem y eu vou colocar 6. Então, minha equação vai ficar assim, ó. Menos 4 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 8 vezes menos 4, menos 20 igual a zero. Resolvendo aqui, ó, menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que vai dar 16. Mais 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, dá 36. Aqui eu multiplico, ó, mais vezes menos dá menos, e 8 vezes 4, 32. Menos 20 igual a zero. Somando aqui 16 com 32, eu vou ter 52. E menos 32 com menos 20 vai dar menos 52. 52 menos 52 dá zero. Então, o que é que ocorreu? Quando eu joguei aqui dentro da equação geral as coordenadas do ponto que representa o tiro de Carla, deu zero. Bem, se deu zero, significa que o ponto que representa o tiro de Carla é um ponto que pertence aqui à circunferência, está aqui em cima dessa linha fechada que é a circunferência. E é dito aqui que se o ponto pertence à circunferência, ela ganhou 50 pontos. Então, no caso de Carla, o ponto pertence à circunferência e ela conseguiu marcar 50 pontos. Agora vamos ver a pontuação de Bruna. Bruna acertou o tiro no ponto de coordenadas menos 2 e 3. Então, novamente, eu vou pegar aqui a equação geral que representa esse alvo e vou colocar no lugar de x agora menos 2 e no lugar de y 3. Então, minha equação vai ficar assim, ó. Menos 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 8 vezes menos 2, menos 20, e vai resultar um valor menor do que zero. Observa. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que é 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Aqui eu faço ó, mais vezes menos dá menos, e 8 vezes 2, 16. Menos 20 menor que zero. 4 mais 9 dá 13. Menos 16 com menos 20 dá menos 36. Então, o que eu tenho aqui é que 13 menos 36 é menos 23. E menos 23 é um valor menor do que zero. Quando eu substituo o ponto aqui na equação geral e obtenho um valor menor do que zero, quer dizer que o ponto é interior a essa circunferência. E é dito aqui que se o ponto for interior à circunferência, ele vale 100 pontos. Então, o que é que eu vou fazer? O meu ponto aqui é interno a essa circunferência, ou interior a essa circunferência, e no caso Bruna fez 100 pontos. Então, se eu avaliar aqui as respostas, a alternativa correta é aqui a letra E. Bruna fez 100 pontos. Vamos para o próximo exemplo da aula de hoje. No exemplo número 4, nós temos o seguinte. Os pontos em destaque no esquema representam a posição de um radar R e dos navios A, B, C, D, E e F. Sabendo que o radar detecta a presença de qualquer navio num raio de 5 km, quais navios são detectados por esse radar? Então vamos pegar aqui esse esquema e colocar aqui na nossa tela um pouco maior. Então tá aqui, ó. Tem um ponto R aqui que é onde está o radar. E é dito que esse radar ele detecta qualquer navio num raio de 5 km. Para traçar esse raio, a gente vai se orientar aqui pelo eixo X. Eu vou pegar aqui, ó, sair da origem que é 0 e vou andar aqui 5 unidades dessa de comprimento. Então, isso aqui ó, representa o raio desse radar, 5 km, já que cada unidade vai ser 1 km. Então, eu vou pegar essa distância ó, e projetar ela aqui a partir do centro da minha circunferência, que é esse ponto R onde está o radar. Está aqui. Agora que eu já tenho aqui a medida do raio, eu vou fazer uso de um compasso para determinar uma circunferência aqui de raio 5. Então, eu vou ter uma circunferência aqui ao redor, isso eu vou fazer com o compasso, que tem raio 5. Então, os navios que são detectados por esse radar são representados por pontos que pertencem a essa circunferência ou que são interior a essa circunferência. Só não vai ser detectado um navio que é representado por um ponto que está fora dessa circunferência, que está externo a essa circunferência. Então, se eu observar aqui o meu esquema, os navios que são detectados por esse radar é o navio A, que é interior aqui, ó, o ponto que representa ele. O navio B, porque ele pertence aqui a essa circunferência, vai ver que ele está em cima aqui da linha fechada, que é a circunferência. O navio E, que é interior
a circunferência, o ponto que representa ele, e o navio F porque também é interior à circunferência, o ponto que está representando ele. Então, os navios A, B, E e F vão ser detectados por esse radar, ok? Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre geometria espacial, estudo da circunferência. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.